Áudio ótimo, vídeo ótimo, ok. Vamos lá. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Logo depois que João Batista é morto, nessa passagem aqui, João Batista é morto, e logo depois os apóstolos, a partir do versículo 30, vai falar assim: os apóstolos, eles se ajuntam a Jesus e contam tudo o que tinham feito e como o que tinham ensinado, né? Porque Jesus, se você voltar um pouquinho, no capítulo 6 mesmo, tá? No capítulo 6, a partir do versículo 1, no versículo 7, né? Jesus chama os 12 e começa a enviá-los. Boa noite, Sandra, tudo bom? Começa a enviá-los de 2 em 2, tá? Então eles vão lá, eles fazem as coisas em nome de Jesus, os demônios se submetem a ele, eles pregam o evangelho. No versículo 13 diz assim, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com azeite, né? Está escrito óleo, mas com azeite, e curavam os enfermos. Então, logo depois dessa empreitada que os discípulos foram, os discípulos voltam para Jesus. Olha só o versículo 30, Marcos capítulo 6, versículo 30 diz assim: os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram a Jesus tudo o quanto tinha feito e o que lhes tinham ensinado. E aí no versículo 31 está escrito assim: e disse-lhes: vinde vós à parte aqui a um lugar deserto e descansai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e eles não tinham, às vezes, nem tempo para comer. Olha só como é que era o trabalho desses homens. Era muita gente que eles atendiam, e às vezes eles não tinham nem tempo para comer. Versículo 32. E foram sós num barco para o lugar deserto. A multidão os viu partir, e muitos o conheceram. Correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Então, quando eles estavam atravessando de um lado para o outro, a multidão sabia que eles estavam indo lá, correram para lá e chegaram lá naquele lugar até primeiro do que eles. Vamos continuar. E versículo 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha só que legal. Mais uma vez, todo grande milagre do Senhor, ele é precedido de um ensino. Todo grande milagre de Deus, anteriormente ao milagre, há um momento de ensino. Versículo 35. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: Senhor, o lugar é deserto e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares, às aldeias, às circunvizinhanças e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. E Jesus, porém, respondendo, disse: olha, dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse: quantos pães vocês têm aí? Vão lá e dê uma olhada, vão lá e vê. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que se fizesse assentar todos em grupos, em ranchos, né? Sobre a erva verde, a grama. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães, deu-os aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes a todos. E todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Essa é uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e dos peixes, mas essa passagem ela nos revela algumas coisas assim, em especial, que nós aprendemos sobre as necessidades do ser humano. E é sobre isso que eu quero ministrar para você nesta noite. A primeira coisa que eu quero te dizer é que todos nós temos necessidades e Jesus se importa com cada uma das suas necessidades. É isso que eu quero que você entenda. Jesus, ele se importa com cada uma das suas necessidades. Jesus sabe de tudo que você passa. Jesus sabe
tudo que você enfrenta, todas as lutas que você enfrenta. Ele sabe tudo que você está passando, aquilo que está te desanimando, aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te preocupando. Jesus sabe de todas essas coisas que você vem passando, que você vem enfrentando na sua vida, tá bom? E Ele se importa com cada uma das suas necessidades. Por mais que você ache que as suas necessidades elas são pequenas demais, por mais que você ache que as suas necessidades elas não que elas não irão, vamos dizer assim, Jesus não vai se importar com isso, porque isso aqui é pequeno demais, isso aqui vamos dizer assim, é sem importância. Se você acha isso, tá? Ou se as pessoas dizem para você, às vezes você está passando por um problema, está enfrentando um problema, aí alguém chega para você e fala isso, olha, isso aí problema é moleza, isso aí você tá inventando, você está fazendo um estardalhaço, você está aumentando. Por exemplo, pessoas que enfrentam casos de depressão costumam ouvir muito isso, isso aí é besteira, isso aí é falta disso, é falta daquilo, e nem sempre alguns são mesmo, de fato, mas nem sempre tudo é. Então, assim, às vezes, tanto você como outras pessoas possam menosprezar ou diminuir as necessidades que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus não faz isso com você. Deus não faz isso com as necessidades que você passa. Deus não faz isso com as necessidades que você enfrenta, com as necessidades que você está passando neste momento. O que eu quero te dizer é isso: Deus se importa com cada uma das suas necessidades. E quais são as necessidades que todo ser humano tem? Eu quero compartilhar com você a primeira necessidade. Todo ser humano, se você quiser anotar, se alguém puder escrever aí nos comentários, todo ser humano possui necessidades emocionais, tá? Todo ser humano, se alguém puder escrever, escreve aí nos comentários. Todo ser humano possui necessidades emocionais. Vamos ler o versículo 30, Marcos 6, 30 e 31. Olha só. Os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito diante daquilo que Jesus tinha ensinado. E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham tempo para comer. Olha o que interessante que Jesus fala. Vinde aqui à parte e repousai um pouco. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, vocês precisam de descanso. E às vezes o teu cansaço hoje não é um cansaço físico, mas é um cansaço emocional. É um desgaste emocional pelos problemas familiares que você está enfrentando. É um cansaço emocional pelo serviço que você tem desempenhado. É um cansaço emocional pelas pessoas que você está ajudando ou cuidando de algumas pessoas. É um cansaço emocional pela falta de resultados que você está tendo no seu trabalho. Talvez seja um cansaço emocional pela falta de resultados que você está tendo na sua vida, no seu casamento, com seus filhos. Enfim, não importa o motivo, mas se hoje você tem um cansaço emocional, Deus se importa com as suas necessidades emocionais. Os discípulos, eles vieram, em outras passagens, eles estavam alegres, né? Obrigado, pessoal que está escrevendo aí nos comentários. Eles estavam alegres que os demônios lhes submetiam, eles estavam alegres que as coisas aconteciam diante deles, através do nome de Jesus, da autoridade que eles usavam através ali do nome de Jesus. Eles estavam felizes por isso, estavam alegres com isso, mas eles estavam cansados. Foi uma empreitada, e principalmente a batalha espiritual, quando nós entramos nela, quando nós nos dedicamos às coisas espirituais, é uma luta muito grande. E aí o que acontece? Jesus vira para eles e fala, olha, versículo 31, venha aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. A Bíblia diz que eles não tinham muitas das vezes nem tempo para comer. Olha só, versículo 31, eles não tinham nem tempo para comer. Então olha só, todo ser humano tem necessidades. No caso deles ali era de um cansaço talvez mental, de um cansaço, digamos assim, espiritual. Mas o que é interessante é que Jesus ele se preocupa com o bem-estar deles, né? Jesus ele se preocupa com o bem-estar deles. Não somente o bem-estar físico, não somente o bem-estar espiritual,
mas Jesus também se preocupa com o bem-estar emocional das pessoas. A gente precisa estar ligado diante disso, tá bom? Existem uma vertente de pregações, né, que o pessoal até brinca assim, que fala que são os pastores coaches, que eles só levam tudo para o lado emocional. Eles vão para um extremo. Mas existe também outra vertente que é pior, que elas negam a necessidade do apoio emocional e elas só levam tudo para o lado espiritual, como se os seres humanos e as pessoas só fossem anjos. Não. Jesus ele se preocupa com todas as necessidades do ser humano. Então, inclusive as necessidades físicas, as necessidades emocionais das pessoas. Então, às vezes, você só precisa de alguém que se importe com você, que se importe com a luta que você está passando, que se importe com o problema que você está enfrentando. Eu quero te dizer que Jesus se importa. Então, o fato de eu estar aqui hoje, nesta noite, 8h20 da noite, né, às 20h20, literalmente ali, pregando para você, é para te dizer que Jesus se importa com você. Então, se Ele tocou em mim, colocou essa palavra na minha boca, para que você ouça, não importa se você está vendo ao vivo ou gravado, Jesus está te dizendo que Ele se importa com as suas necessidades emocionais. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Isso é a maior prova da palavra de Deus de que Jesus se importa com as nossas necessidades emocionais. Segunda necessidade que todo ser humano tem: necessidade existencial. Identidade. Muitas pessoas hoje sofrem de crise de identidade, mas a crise de identidade nas pessoas gera uma crise de direção. Muitas das vezes as pessoas não têm direcionamento para a sua vida, elas precisam de algo para dar uma essência a ela, de alguém que possa dar sentido, de algo que possa dar sentido à sua existência. Essas necessidades o ser humano tem. Todos nós temos a necessidade de sermos úteis em alguma área. Todos nós temos a necessidade de sermos, como eu posso dizer, sermos um instrumento para a vida de alguém. Não importa a área, se é uma área espiritual, se é uma área emocional, se é na área material. Todo ser humano tem a necessidade de ser útil. Todo ser humano tem a necessidade de ter um sentido para a sua vida e para a sua existência. Olha o versículo 34 que diz. Marcos 6,34 está... o versículo está aqui nos comentários fixado. Vamos ler o versículo 34, diz assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. É isso mesmo, perdão, calma aí. Isso, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Preste atenção aí nesse ponto, tá? Preste atenção. Se alguém puder escrever aí, escreve nos comentários. Todo ser humano possui necessidade... já colocou já. Existencial, já escreveu aí. Existencial, valeu. Já se adiantou, valeu, Paulo. Todo ser humano possui necessidade existencial. Eu sempre prego aqui e falo com vocês. Antes de todo milagre, Deus sempre traz o ensino. Grava isso na tua vida. Antes de todo milagre, sempre vem o ensino. E Jesus começou a ensinar aquele povo. Olha só, eles perceberam que eles não... Olha o que Jesus viu. Olha o que Jesus viu. Viu uma grande multidão, teve compaixão deles que eram como ovelhas que não têm pastor. O pastor das ovelhas, ele dá direção para a vida das ovelhas. Ele conduz a vida das ovelhas ao seu propósito, ao seu sentido. Ele conduz a vida das ovelhas ao seu chamado, ao seu ministério, ao seu dom. O pastor das ovelhas, ele conduz a vida das ovelhas. Quando Jesus vê aquela multidão chegando perto dele, a primeira coisa que ele analisa é: cara, esse povo não tem direção. Esse povo, eles estão sedentos por algo que eles nem sabem o que é. Eles estão precisando de um direcionamento, eles estão precisando de alguém que guie. Eles estão precisando de alguém que restaure a identidade da vida deles, restaure quem eles são. Você compreende isso? Então Jesus percebeu esse fato.
Jesus percebeu isso e falou, olha, eu vou ensinar a vocês. Está escrito que começou a ensinar muitas coisas. Então eu acredito que Jesus ali naquele momento, boa noite tia Alicia, benção. Jesus naquele momento, ele não somente estava ensinando coisas espirituais. A palavra coloca que ele começou a ensinar muitas coisas. Eu acredito que naquele momento ele estava ensinando igual o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ensinando como viver, ensinando como trabalhar, ensinando como se relacionar, ensinando como deve se conduzir os filhos, ensinando como se deve conduzir os casamentos. Queridos, a palavra de Deus, ela tem orientação para tudo na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem ensinamento, ela tem o caminho, ela tem orientação para todas as coisas na nossa vida. E se você hoje se encontra perdido, se você hoje olha para a sua vida e olha para a sua existência e você se encontra perdido, você se encontra meio perdido na sua identidade, em quem você é, naquilo que você faz, você já não sabe, digamos assim, o seu propósito nesta vida, nessa terra, você pode ter certeza que Jesus, ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem uma direção para você. Ele se importa com as suas necessidades existenciais. Ele se importa se você hoje está em crise existencial ou não. Ele se importa com você. Saiba disso. Vamos lá? Vamos para a terceira necessidade? Antes da gente ir para a terceira necessidade, compartilha essa live aí, marca alguém aqui nos comentários, marca as pessoas para as pessoas virem. Se você compartilhou a live, abriu uma sala de vídeo e você está me assistindo por uma sala de vídeo, abaixo aqui do meu vídeo terão dois botões. Um está escrito comentário do vídeo ao vivo, o outro comentários da sala de vídeo. Aí você clica comentários do vídeo ao vivo para eu poder ver o teu comentário. Você pode fazer seu comentário, você pode deixar sua pergunta, tá bom? Fique à vontade em deixar seu comentário, deixar sua pergunta. Clique em comentários do vídeo ao vivo para que eu possa assistir o seu comentário. Tem muita gente que entra e me assiste, aqui aparece algumas para mim. Mas depois muitas pessoas falam, olha, eu estou assistindo a live. Algumas assistem a gravação, mas outros assistem ao vivo. E não aparece aqui para mim que você está ao vivo. Então escreve aqui, boa noite, deixa o seu comentário e assim a gente vai seguir. Vamos lá? Terceira necessidade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem necessidade de afirmação. Todo ser humano possui necessidade de afirmação. Olha o versículo 34, ainda no versículo 34 diz assim, falamos que todo ser humano tem necessidades emocionais, falamos que todo ser humano tem necessidade existencial, e agora estamos no terceiro ponto, todo ser humano possui necessidade de afirmação. Versículo 34, Jesus saindo viu uma grande multidão, e escreve assim, ó, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus não viu só um bloco de gente. Isso que é interessante. Olha só que legal. Ele viu um grupo, mas dentro daquele grupo, ele analisou cada um. Cada um. Ele analisou porque ele viu como ovelhas. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe o que uma ovelha pode fazer, o que não pode, aonde uma vai, a outra não vai, o potencial de cada ovelha. Então, por mais que ali seja uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus não só viu eles como um bonde, vamos dizer assim. Boa noite, irmã Delma, seja bem-vinda. Jesus não somente viu eles como um grupo de pessoas. Jesus olhou para eles e enxergou neles ovelhas. Isso é o que é legal. Quando o texto destaca que Jesus olha aquele povo como ovelhas, ele não olha somente como um rebanho. Ele poderia ter colocado, olha, porque ele teve compaixão daquela multidão, porque eram como um rebanho. Isso que me chama a atenção. Se Jesus colocasse era como um rebanho, ele estava falando do grupo por completo. Mas ele destaca, eles são como ovelhas. Ovelhas que o seu pastor conhece cada uma delas. Ovelhas que o seu pastor sabe da necessidade de cada uma delas. Então todo ser humano possui necessidade de ser afirmado. E como afirmação, o que você quer dizer, pastor? Que você não é só mais um na multidão. Você é especial para Deus. Deus te conhece no seu íntimo. Você é uma ovelha
que Deus chama de filho. João capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus conhece cada um dos seus filhos. Então todo ser humano tem essa necessidade de ser único. Ninguém gosta de ser só mais um na multidão. Ninguém gosta de ser esquecido. Ninguém gosta de passar desapercebido. Ninguém gosta de não ser lembrado. Você pode até não fazer questão de algumas coisas, mas todo ser humano gosta de ser notado. Todo ser humano gosta de ser lembrado. Todo ser humano gosta de se achar importante. Eu estou vendo aqui a foto do Mizinho aqui, o Osmir, né? Por conta do trabalho dele, está tendo dificuldades de estar conosco lá na terça-feira, mas aquele momento de devocional antes do estudo, da oração, daquela palavra devocional, é muito importante, alimentava o meu espírito. Eu espero que você volte, Osmir, que as coisas no seu trabalho se normalize, porque você é importante. Osmir, você é importante. Não somente Osmir, eu só citei ele aqui para mostrar que tudo que nós fazemos é importante e alcança vidas, alcança pessoas. E não somente ele, mas todos vocês que estão me ouvindo, que irão me ouvir. Você pode ter certeza que Deus não te vê como um rebanho, Deus te vê como uma ovelha. Deus olha para você e sabe o teu nome. Deus se importa tanto com você. E todo ser humano tem essa necessidade de ser afirmado. Todo ser humano tem essa necessidade de ser único. Deus se importa tanto com você que Ele diz que até os fios da sua cabeça, os fios do seu cabelo, meu cabelo está todo branco aqui, ó, estou ficando velho, tá? Mas Ele diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça e da sua cabeça estão todos contados. Ele sabe a quantidade exata de fios de cabelo que você tem aí na sua cabeça. O que Ele está querendo dizer para mim e para você? Que você não é só mais um na multidão. Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos. Deus, vamos colocar assim, é óbvio que para Deus é tudo muito fácil, não existe impossíveis para Deus, mas vamos colocar assim, Deus de uma maneira poética, né? Vou falar igual o pastor Anderson Silva, né? Vamos colocar como se fosse uma maneira poética. Deus, ele teve o trabalho de ir lá e escrever a tua história. Diz que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. E ele teve o trabalho de sonhar comigo, sonhar contigo, sonhar de uma maneira poética, mas de planejar a nossa vida, de planejar a nossa história. Então você não é mais um na multidão. Você não é mais um, você não é um qualquer. Você não está esquecido por Deus. Deus se lembra de você, Deus sabe de cada luta que você está enfrentando, Deus sabe de cada problema que você está passando. Todo ser humano tem necessidade de ser afirmado. Deus sabe disso e Ele afirma: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É o que está escrito. Amém? Vamos para o quarto ponto. Todo ser humano possui necessidades materiais. Falamos, todo ser humano tem necessidades emocionais, existenciais, todo ser humano tem necessidade de afirmação e todo ser humano tem necessidades materiais. Versículo 35, vamos lá no versículo 35, diz assim, como se o dia já fosse adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já é adiantado. Despede a multidão para que eles possam ir às aldeias, aos lugares circunvizinhas, né, as aldeias circunvizinhas, e comprem para si pão, porque eles não têm o que comer. E Jesus disse: olha, dai-lhes voz de comer. Obrigado, Paulo. Dai-lhes voz de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então preste atenção. Jesus não negou a necessidade material daquele povo. Irmãos, por mais que eles estivessem felizes de estar ali, por mais que eles estivessem alegres e contentes, aprendendo as coisas do reino, se alimentando
da palavra do reino, se alimentando das coisas espirituais que Deus tinha para a vida deles, Jesus não negou que eles precisavam de comer. Que eles precisavam comer, que eles precisavam de comida, que eles precisavam alimentar a carne. Ou seja, Deus sabe que você tem necessidades materiais. Não caia nesse papinho, não, de alguns pastores. Não, o importante é o céu. A Bíblia não foi escrita para ensinar a gente a viver no céu, porque lá no céu a gente não vai precisar de Bíblia não, tá? Só para você saber. Talvez você não saiba, né? Talvez você não saiba. Lá no céu a gente não vai precisar de Bíblia. Lá no céu a gente vai precisar de dom, de fruto do Espírito, porque lá no céu seremos a plenitude daquele que é tudo em todos. Nós teremos a plenitude de Deus. Então a Bíblia é um manual de vida na terra. Tá ok? Então a Bíblia se importa em te ensinar a viver na terra, e a tua prosperidade e as suas necessidades materiais, elas se enquadram aí. Tá ok? Então preste atenção, Jesus, felizes são aqueles que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, se alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito, recebendo instruções do Mestre, recebendo instruções do Eterno, mas chegou um momento que Jesus parou de ensinar e falou: olha, esse povo precisa comer. Esse povo precisa comer. Então Jesus não negou as necessidades materiais. E isso é óbvio, o nosso sustento material vem através do dinheiro. Vem através da provisão financeira que Deus dá na nossa vida. Então, o mundo ele funciona com trocas. E o sistema que o mundo criou para trocar uma coisa pela outra se chama dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não troca nada. Tá? O sistema de viver na terra continua o mesmo. É a troca. Tá bom? É a troca. Antes eles trocavam: eu tenho tantos gados, eu dou tanto de gado para você, você me dá tanto de ovelha. Mas hoje nós temos um sistema monetário que a gente troca o nosso tempo por dinheiro e pega esse dinheiro e troca por coisas que nós queremos. A troca ela continua até hoje. É assim que funciona o mundo. Deus sabe que o mundo funciona assim. Tanto é que numa das suas passagens no Evangelho de Lucas, ele fala: olha, das riquezas de origem iníqua, e riquezas de origem iníqua ele não está falando de erro, tá? Ele não está falando de dinheiro que surgiu de modo errado, não é nada disso. Ele está falando dessas coisas, do dinheiro passageiro, do sistema monetário do mundo. Ele fala assim: façam amigos. Ou seja, saibam usar aquilo que eu tenho colocado nas mãos de vocês. Saibam usar o mundo. O mundo não pode nos usar, mas nós temos que ter sabedoria para usar o mundo. Por exemplo, música não é pecado, nenhum tipo de música. Agora, se você usar a música de um modo errado, ela pode se constituir um pecado. Da mesma maneira que muitas coisas. Vou dar um exemplo que as pessoas não se tocam muito, mas comida. Tá? Comida não é pecado, mas se você for um glutão, você está usando a comida de modo errado. Então você comete um erro porque você não cuida do seu corpo. Você pode trazer problemas ao seu corpo. Você não tem controle sobre o seu corpo. Então você percebe que coisas simples podem se tornar ruins para a nossa vida. Então nós precisamos ter sabedoria para usar as coisas do mundo. E Jesus sabe disso. Ele sabe que nós temos necessidades materiais e ele sabe que para suprir as nossas necessidades materiais é necessário dinheiro. E por saber que para suprir as nossas necessidades materiais nós necessitamos do dinheiro, ele nos abençoa, ele abre portas, ele prospera os nossos negócios, ele nos concede empregos, ele manda os clientes para o teu negócio, para o teu estabelecimento, ele levanta pessoas para serem fiéis, dizimistas e ofertantes que dizimam e ofertam com generosidade, investidores do reino, pessoas que investem no reino, pessoas que abençoam outras vidas, pessoas que abençoam instituições, pessoas que prosperam, pessoas que criam negócios, pessoas que trabalham nos seus negócios e trabalham com excelência, são promovidos e vão crescendo. Tudo isso para quê? Para suprir necessidades. Necessidades materiais. Todo ser humano tem necessidades materiais. Deus sabe disso e Ele se importa com as suas necessidades materiais.
Qual é o propósito da prosperidade, pastor? Suprir necessidades suas, da sua família, da sua igreja, do reino de Deus, né? Seja lá que for, seja igreja, instituições ou qualquer trabalho voltado para o reino, para ajudar o necessitado, para criar novos negócios, para gerar mais renda e por aí vai. Deus supre necessidades. Quinto ponto. Todo ser humano tem necessidade de agrupamento. Que isso, pastor? Falamos, depois eu vou recapitular. Todo ser humano tem necessidade de agrupamento. Vamos lá, versículo 40, diz assim, ó. 39, versículo 39 e 40. Ordenou Jesus que se fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Ninguém consegue... por exemplo, ninguém consegue as coisas sozinho, é isso que eu quero dizer. Todo ser humano tem necessidade de estar em família, todo ser humano tem necessidade de amigos, ninguém consegue viver solitário. Na verdade, a solidão, ela é... você percebe... Obrigado, Paulo. Você percebe que a solidão, muitas das vezes, ela é utilizada como método de tortura. Quando o bandido está lá na prisão e ele não tem bom comportamento, o que o carcereiro faz com ele? Joga ele na solitária. E ele não sabe que horas são, qual é o momento do dia, ele não vê ninguém. Aquilo ali deve ser algo desesperador. Todo ser humano tem necessidade de relacionamentos. Por isso, queridos, não caia nesse papinho, não caiam nesse papo de que crente não precisa ir à igreja. Isso é uma mentira do diabo. Ah, mas eu posso ser igreja na minha casa. Na tua casa sozinho, você é no máximo um pedaço do corpo de Cristo. E se não está congregando, você é uma unha que foi cortada. Não está congregando. Entendeu? Ou um cabelo que caiu. Porque corpo tem que andar unido. Corpo tem que andar junto. Ah, mas não interessa se vocês se reúnem num quintal, se vocês se reúnem num templo, se vocês se reúnem numa tenda, se vocês alugam um salão de festa, se vocês alugam uma sala de cinema. Não importa o lugar, não estou falando de lugar, eu estou falando que a igreja precisa estar reunida sempre. Paulo ele diz bem claro, não deixem de congregar, como alguns estão tendo aí por costume. Isso naquela época, lá em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 10. Lá em Hebreus ele já falava sobre isso, olha, alguns estão deixando de congregar, não deixem de congregar, não deixem de se ajuntar. O ser humano precisa um do outro. Nós estávamos estudando na terça-feira retrasada, que Deus repartiu a fé, uma medida de fé para cada um. Por que, pastor, Deus repartiu uma medida de fé para cada um? Porque não existe ninguém nessa terra que tenha tudo. Ah, eu tenho todos os dons. Não. O que há em mim completa o que falta em você e vice-versa. O que tem em você completa o que falta em mim. Você compreende isso? Então Deus ele colocou cada um num lugar, deu um dom a cada um, justamente para que um completasse o outro. E isso é andar em unidade. Lá em Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, e a palavra perfeito é maduro, ou seja, um crente sozinho nunca será maduro. Repara só, irmão, repara o que eu vou te falar, vê se você não conhece alguém assim. O crente que não congrega, ele é extremamente infantil, imaturo, cheio de mimimi, nada tá bom. Por quê? Porque não existe amadurecimento fora do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. O próprio Cristo diz que quando a gente está em comunhão, nós temos que cear, porque ele diz, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então a pessoa que não congrega,
A pessoa que não frequenta a congregação, que ela não congrega entre os irmãos e que ela não participa da ceia do Senhor, essa pessoa está no erro. E lhe falta extremo conhecimento bíblico. Falta conhecimento bíblico para essa pessoa. Entendeu? Falta conhecimento bíblico. Porque todo ser humano tem necessidade de se integrar socialmente, de participar de um grupo, de ser parte de uma família. Isso é necessidade de todos nós, está no nosso coração, está no nosso DNA. Deus sabe disso. E o interessante é que ele poderia ter chegado, manda todo mundo sentar. Não, mas ele fala, reparte de 100 em 100, de 50 em 50. Ou seja, cada um vai congregar num jeito, cada um vai congregar num lugar, cada um vai congregar numa igreja. Então existem as igrejas mais tradicionais, existem as igrejas mais avivadas, existem as igrejas mais voltadas para o ensino, existem as igrejas mais voltadas para a música, existem as igrejas mais voltadas para a revelação, existem as igrejas mais voltadas para a família, outras mais voltadas para negócios, outras igrejas mais voltadas para jovens, outras mais voltadas para idosos. Irmão, existe igreja do Senhor Jesus espalhada em todo lugar, justamente para que as suas ovelhas sentem de 50 em 50 e de 100 em 100. Para que sejam partes de um grupo. Eu lembro sempre do pastor Sérgio sempre fala, olha, quem morrer e fala, olha, eu nunca ouvi falar de Jesus, essa pessoa está mentindo, que é difícil não ouvir falar de Jesus hoje em dia. Ele brinca, né? Cada esquina tem uma igreja. Paulo escreveu aqui, 1 Coríntios 12 define meio perfeito. Fala justamente dos dons de Deus aí. 1 Coríntios 12, depois você lê lá, Efésios capítulo 4, você lê lá também. Você vai ver que são passagens que vai mostrar isso, que todo ser humano tem necessidade de agrupamento. Sexto ponto, vamos lá, o sexto ponto. Todo ser humano possui necessidade de justiça social. Olha o versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles e repartiu os peixes por todos. O interessante é o seguinte, querido. Deus, se você olhar ali o versículo 41, levantou os olhos dos céus, abençoou, partiu e deu pão aos discípulos. Jesus ele não foi lá dando pão para a galera e falou, faz uma fila aqui que todo mundo vai ganhar. Diz que todos foram fartos, olha o versículo 42. Todos comeram e todos ficaram fartos. Mas é óbvio que uns comeram mais do que os outros. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Não interessa. Mas todo ser humano tem necessidade de justiça social. E o interessante é que Jesus não falou, faz uma fila e vai pegando todo mundo aqui comigo. Jesus deu aos discípulos e os discípulos deram à multidão. Isso quer dizer o quê? Que tudo que Deus coloca nas tuas mãos tem um propósito de ajudar alguém. Não somente de modo espiritual, mas de ajudar as pessoas na sociedade. Justiça é equilibrar, tá? Justiça é fazer o que é certo. Fala, Márcio, boa noite, meu filho. Justiça é fazer o que é certo, é fazer o que é correto. Então, se você vê alguém necessitado, é correto que você o ajude de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas condições. Se você vê alguém que passa por uma necessidade, você podendo ajudar, igual o Cristo nos ensinou, se alguém vir à tua porta, bater e pedir comida, não somente dispersa, vá em paz. Não, você tem comida para dar? Dê a comida para a pessoa. Equilibra as coisas. Um dos conceitos da Tzedakah, o que é Tzedakah? A palavra Tzedakah é justiça. Foi traduzida de modo errado, ao meu ver, foi traduzida de modo errado como esmola. Foi traduzida do grego como esmola. Só que o conceito de esmola para nós que somos brasileiros é jogar moeda para mendigo, entendeu? Mas o conceito de esmola... Boa noite, Lucilene. O conceito de esmola para o judeu é fazer justiça, tá? É fazer justiça, não é só jogar moeda para mendigo, mas é ajudar todos os necessitados, independente da sua classe social, da sua cor, da sua raça, do seu credo. É ajudar aqueles que necessitam de serem ajudados de acordo com a sua condição.
O que é justiça? É tentar equilibrar as coisas, entendeu? Por exemplo, se Deus te deu condição de ajudar alguém, você vai lá e ameniza o sofrimento daquela pessoa. Não é resolver o problema da pessoa, porque ninguém vai conseguir fazer isso. O próprio Jesus diz, quando Judas veio lá meter uma de hipócrita para ele, aquela mulher pegou um jarro caro com um perfume caríssimo, equivalente a 1 ano de trabalho, ou seja, pega aí o seu salário, multiplica por 12, era o valor daquele jarro, né? Era 1 ano de trabalho de um trabalhador. Então ela pegou aquele jarro, jogou aos pés de Jesus. Aí Judas, como tem muitos Judas dentro da igreja, né? Podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Quantas pessoas não falam isso? Vamos pegar o dinheiro que quer fazer a obra, vamos dar para os pobres. Aí Jesus vira para ele e fala, os pobres vocês sempre terão com vocês. Sempre. Porque nós não vamos resolver o problema da pobreza, entenda isso. Jesus veio à terra e não resolveu. Nós não vamos resolver, mas nós podemos amenizar a dor e o sofrimento. Nós conseguimos tirar alguns da pobreza. O fato de nós não resolvermos não quer dizer que nós não vamos fazer nada. Mas nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Nós vamos amenizar a dor, nós vamos amenizar... Era um Chanel Gospel. É isso aí. É desses perfumes caros aí, né? E aí, Chanel Gospel, gostei dessa daí. Então, assim, nós vamos amenizar o sofrimento. E se pudermos resolver de alguns, nós vamos resolver. Porque também não adianta você pegar a pessoa, dar a oportunidade dela mudar e ela não fazer por onde. Então, não basta você fazer a tua parte. A pessoa que está sendo ajudada também tem que fazer a parte dela. Então, não depende só de você. O que depende de você é fazer o que tiver que fazer. O que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Faça o melhor que você puder fazer. Entende? Mas todo ser humano tem necessidade de justiça social, de ajudar ao próximo e de ser ajudado. Entende? Então, assim, nós não podemos ser como Judas. Tem pessoas que falam isso, né? Por que Jesus disse os pobres sempre serão com vocês? Ele está querendo dizer duas coisas. Primeiro, Deus não é ilimitado. Deus não é limitado, perdão. Deus é ilimitado. Ele não é limitado. Então quando você fala assim, se isso aqui eu jogar aos pés de Jesus, vai faltar o dinheiro para dar para os pobres. Então você está dizendo que Deus é incapaz de produzir mais, de prover mais. Então esse tipo de declaração igual de Judas é uma declaração de Deus não tem capacidade de dar mais. Deus não tem capacidade de fazer mais. Ele é improdutivo. Quando alguém fala assim, para que vai fazer isso? Podia pegar isso e fazer não sei o quê. Ele está dizendo o seguinte, Deus não pode fazer duas coisas, tá? A gente tem que escolher uma ou outra porque Deus é limitado. Então, assim, não seja como Judas que tem dentro das nossas igrejas, tá? Esses incapazes aí que ficam querendo limitar a obra de Deus. E sétimo e último ponto, todo ser humano tem necessidade de ser completo. Talvez hoje você está me ouvindo e você está com isso no seu coração. Me falta alguma coisa. Mas todo ser humano tem necessidade de ser completo. Olha o versículo 42. Todos comeram e ficaram fartos. Então Jesus ele tem ele sabe, ele tem essa consciência que nós temos essa necessidade de estarmos satisfeitos e de sermos satisfeitos no que se refere a uma vida abundante e uma vida completa. Todos nós temos necessidade de sermos completos. Isso quer dizer o quê? Em todas as áreas. Todos nós temos necessidade de sermos completos em todas as áreas. Vamos lá? Quais são as áreas? Emocional, existencial, afirmação, material, estarmos juntos, né? Agrupamento, andarmos com pessoas, justiça social e de sermos completos em todas essas áreas. O Paulo já colocou o resumão aí, ó. Obrigado, Paulo. Já está aí, ó. Todo ser humano possui essas necessidades. Temos necessidades emocionais,
necessidades existenciais, temos necessidade de sermos afirmados como pessoa, de não sermos mais um na multidão, temos necessidades materiais, temos necessidade de andarmos uns com os outros, temos necessidade de ajudar e sermos ajudados, e temos necessidade de sermos completos, como diz a palavra ali, comeram e foram fartos. O que eu quero te dizer com tudo isso? Diante de tudo isso, o que nós podemos aplicar na nossa vida? Que Deus se importa com todas as áreas da sua vida, tá? Comer e ser farto é isso. É que haja prosperidade espiritual, que haja prosperidade emocional e que haja prosperidade material nas nossas vidas. Segunda coisa que nós podemos aplicar na nossa vida. Da mesma maneira que nós temos todas essas necessidades, a gente tem que olhar para o outro e entender que o outro também tem. Então a gente começa a olhar com empatia para as pessoas. Empatia é se colocar no lugar do outro e começamos a olhar para os outros e começamos a perceber que os outros, assim como nós, também possuem necessidades e nós podemos ser um instrumento de Deus para suprir a necessidade dos outros. Terceiro e último, o que nós aprendemos com todas as necessidades que nós temos? É que Cristo está interessado em resolver cada uma delas. Deus não só quer te levar para o céu. Ele quer resolver os seus problemas existenciais. Ele quer também resolver os seus problemas emocionais. Deus quer também restaurar em você a sua identidade, de você saber quem você é e o seu propósito nessa terra. Deus quer te prosperar. Ele quer suprir as suas necessidades materiais de modo abundante. Por quê? Porque Deus quer que você também faça justiça social. Deus quer que você abençoe o reino dele, as igrejas, os trabalhos, os ministérios, as instituições, as pessoas que precisam de ajuda, os necessitados, seja de que classe for. Deus ele quer que você viva em família, agrupamento, pessoas, relacionamento com pessoas, não só a sua família de carne, de sangue, mas também a família construída pelo sangue de Jesus Cristo, a sua igreja. Todo ser humano precisa congregar, por isso que o chamado é para que todos participem da igreja, para que todos se tornem igreja. A palavra de Deus diz lá, Paulo falando para Timóteo, que esta é a vontade de Deus, que todos se salvem. Logo, todos devem participar da igreja. É da vontade de Deus que todos sejam igreja. E por último, Jesus quer resolver as suas necessidades, porque Ele quer te ver completo em todas as áreas. Ele não quer que você sinta falta de nada na sua vida. Quando Adão caiu, Ele perguntou para Adão, Adão, onde estás? Não é porque Adão estava atrás da moita e ele não estava vendo. Quando Ele pergunta, Adão, onde estás? É porque Ele percebeu que Adão agora tinha falta dentro de si. Adão agora tinha necessidades dentro dele que só Ele poderia suprir. E assim eu me encerro perguntando para você quais são as necessidades que você precisa suprir na sua vida hoje. Coloque agora diante de Jesus as necessidades que você precisa suprir. Coloque diante dele e saiba que ele tem poder para suprir cada uma das suas necessidades. Amém? Eu vou orar por vocês. No momento que eu estiver orando por vocês, se você tiver algum comentário, você pode escrever aí, tá bom? E eu vou ler assim que acabar de orar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos. Nós cremos que Tu podes suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso colocamos diante do Senhor as necessidades que nós temos na nossa vida, para que Tu venhas com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória, e supra cada uma delas, meu Pai, em nós. Senhor, só Tu podes suprir. Senhor, por mais que tenhamos necessidades humanas, necessidades emocionais e materiais, até as provisões materiais, elas são vindas do Senhor. É o Senhor que nos dá força para adquirirmos riquezas. É o Senhor que nos coloca em grupo. É o Senhor que nos faz nascer em família. É o Senhor que nos une em congregação. É o Senhor. Senhor, eu te peço no poder do nome de Jesus, que cada irmão meu que está me ouvindo agora ao vivo e aqueles que vão ouvir esta gravação, meu Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, que esta palavra, não importa a época, não importa a data, venha alcançar cada vida, venha alcançar cada coração, venha alcançar cada pessoa e que eles sejam extremamente supridos pelo Teu poder, pela Tua graça.
Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, eu os abençoo. Abençoo cada um que ouviu essa mensagem. Que eles sejam supridos pelo Teu poder. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor os prospere. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Supra cada uma das necessidades de vocês. Em nome de Jesus. Boa noite. Compartilhe essa mensagem. Marque seus amigos. Que essa mensagem possa correr ao mundo. Que milhões de pessoas possam ouvir essa mensagem e sejam abençoados em nome de Jesus. Tchau, gente. Boa noite.